você está sempre trabalhando para você, sabia disso? Mesmo que você seja assalariado, se você melhora, quem melhora é você. Napoleon Hill fez aquela pesquisa onde ele entrevistou 16 mil pessoas. Dos 16 mil, eram milionários. Dos 1.000 milionários, ele selecionou 500, que além de terem dinheiro, tinham saúde, boa vida familiar, etc, etc, etc. E muitos daqueles indivíduos, eles começaram pobres e terminaram ricos. Todos aqueles indivíduos que começaram pobres e terminaram ricos, quando eles trabalhavam para alguém, eles trabalhavam como se a empresa fosse deles. Eles economizavam como se a empresa fosse deles. Eles administravam como se a empresa fosse deles. Porque se você tem a atitude seguinte, bom, eu não vou me empenhar nisso não, porque isso não é meu. O dia que eu tiver o meu negócio, aí é diferente. Aí o dia que você tiver o seu negócio, sabe o que acontece? No momento que você for fazer, você não tem know-how para fazer. Aí acontece o que acontece no Brasil. Mais de 50% das empresas abertas fecham nos primeiros 12 meses, porque o dono da empresa não tem know-how, porque ele não se empenhou em trabalhar para o outro, e o dia que ele abriu o dele, ele não tem know-how de como ser dono de empresa. Então o que você tem que fazer, se você é assalariado, é trabalhar como se a empresa fosse sua. E tem que trabalhar mesmo, porque sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Mas, por outro lado, trabalho sozinho não traz sucesso. Eles entrevistaram um milionário que ficou milionário aos 65 anos de idade, em Brooklyn, New York. E eles perguntaram para o indivíduo, por que o senhor ficou milionário aos 65? Por que não aos 55? Por que não aos 45? Sabe o que ele respondeu? Eu estava muito ocupado trabalhando, não tinha tempo de ganhar dinheiro. O que ele quis dizer com isso? Que às vezes você focaliza tanto no que você está fazendo, que você esquece de dar um passo para trás e ver a coisa numa perspectiva maior. Porque para você ser bem sucedido profissionalmente, você tem que fazer as coisas acontecerem. Não significa necessariamente que você tenha de fazê-las. Aí é que vem a palavra delegação. Pouca gente entende. Delegar significa que eu vou entregar para alguém que faça pior do que eu. De antemão eu já sei disso, mas eu vou entregar de qualquer jeito, porque eu delegando para outra pessoa, que faz pior do que eu faço, eu vou primeiro liberar o meu tempo para fazer coisa mais importante. E segundo, eu vou estar ajudando a outra pessoa. Você imaginou um cirurgião para operar, tivesse que ser um ótimo cirurgião? E como que ele vai se tornar ótimo? Ele tem que aprender. Alguém teve que delegar para ele chegar lá. Então a pessoa que não sabe delegar, ela está presa, porque você só tem 24 horas por dia, você tem um limite de tempo. O indivíduo que aprende a delegar, ele então alavanca. Ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. A outra coisa importante para você entender em aspecto de sucesso profissional é você entender a diferença entre a palavra eficiência e a palavra eficácia. Eficiência significa fazer bem feito. Eficácia significa fazer o que precisa ser feito. Você pode fazer muito bem feito, mas não precisa ser feito. Que diferença que faz? Nos Estados Unidos, aconteceu um acidente com 3 ou 4 crianças, onde elas ficaram presas dentro de geladeiras velhas, que iam para o basement, porão da casa, a criança entrava, a geladeira batia. Você lembra que antigamente, você deve ter visitado a casa da sua avó, a geladeira tinha uma maçaneta e aquela tranca trancava. Então, de dentro não conseguia abrir. Então, as crianças morreram asfixiadas, foi uma confusão enorme nos Estados Unidos, então eles decidiram montar geladeiras que abriam de dentro para fora também. E resolveram treinar as crianças no jardim da infância para abrir geladeira de dentro para fora. Na hora que está tudo pronto para começar, veio um sujeito e disse, para, não precisa nada disso. É só colocar um imã na porta da geladeira. Quando você bater, ela fecha. Se alguém ficar preso, é só puxar o pé e abra. Aí o sujeito disse, não, mas está tudo preparado para ensinar para as crianças? Disse, mas não precisa. Ensinar o quê? Esse na sua geladeira da sua casa hoje, tem isso, tem um imã que segura. Esse aqui abrir é só você puxar, não tem problema nenhum. Então olha que interessante. O que é isso? É fazer o que precisa ser feito. Todas as vezes que você for, na sua empresa, ou na sua vida de um modo geral, gastar tempo ou dinheiro com qualquer coisa, a primeira pergunta que você tem que fazer é a seguinte, isso precisa ser feito ou não? Se a resposta é não, não perca tempo fazendo. Porque o que acontece muitas vezes é a nossa famosa burocracia, né? Diz que a única coisa que nos livra da burocracia é a sua própria ineficiência. Você vê a burocracia, a quantidade de energia que nós gastamos fazendo coisa que não precisa ser feita. Esse aqui é o grande problema. Você utilizar a energia por nada. E isso é eficiente? É eficaz? Não está gerando efeito positivo. A outra coisa importante que você tem que entender no aspecto de trabalho é o aspecto de liderança. É o aspecto de você ser capaz de motivar as outras pessoas, de você ser um líder. Ser líder, você não nasce líder, você não vai num berçário e diz assim, aquele ali vai ser um bom líder, aquele não vai. Liderança é programação, você pode incorporar isso na sua vida em qualquer fase. Existem certos componentes, certos ingredientes que fazem um líder um líder. Um deles é a visão. O líder é um visionário, ou seja, ele consegue ver antes da coisa existir.
O líder é um vendedor de sonho, ele está vendendo uma coisa que não existe ainda. Quando o Kennedy, em 1961, falou que queria o homem pisando na Lua no final da década de 60, e dia 20 de julho de 1969, Neil Armstrong fez isto, quando ele falou em 61, não haveria nenhuma possibilidade técnica daquilo acontecer, mas ele criou uma visão. Isso é muito importante. A outra coisa importante é você estar comprometido com o seu trabalho, com a sua visão. A visão nunca pode ser dinheiro, não tem nada errado com dinheiro, mas o dinheiro vem como consequência do seu trabalho, da sua visão, daquilo que você quer manifestar, pelo prazer de manifestar. A outra coisa importante é você saber se comunicar, você saber conversar metaforicamente. A metáfora é a linguagem dos deuses. É importante se trabalhar com integridade. Nem tudo que é lucrativo é íntegro, mas tudo que é íntegro é lucrativo a longo prazo. Essa frase é de Buckminster Fuller, que foi provavelmente um dos indivíduos mais inteligentes que viveu nesse século. Então você tem que ter integridade. Nós não tem nenhum camelô aqui. Você quer fazer o negócio de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Você tem que usar mais a sua intuição no seu trabalho. A quantidade de informação dobra a cada 4 anos. A partir do ano 2000, dobra a cada 20 meses. Você não vai conseguir coletar todos os seus dados para fazer uma decisão. Intuição significa fazer decisões corretas com dados incompletos. Cada vez mais você vai ter que ser capaz, ter que utilizar essa intuição. E você tem que também entender de realidade. Você não adianta você dar uma de avestruz e enfiar a cabeça na areia. Você tem que entender onde você está operando, qual é o mercado, o que isso pode lhe dar de lucro. Você tem o seu pior competidor ainda não apareceu. Vai surgir do nada, porque a mudança é muito grande, a competição aumenta cada vez mais. Então você não só tem que trabalhar, mas você tem que dar um passo para trás e ver isso de uma forma diferente, de uma forma panorâmica, conseguir antecipar o futuro, trabalhar com excelência, trabalhar com inovação, estar em constante inovação o tempo todo, mudando, porque muda, o mercado é dinâmico. Ele está sempre em mudança, sempre em mutação. Do mesmo modo que o mercado está em constante mutação, a sua abordagem tem que estar em constante mutação, porque senão vai acontecer o que acontece com a maioria das empresas. Você pega as 500 maiores empresas mundiais em 95, você pega as 500 maiores empresas mundiais em 1960, 2/3 daquelas que eram grandes em 60 não existem mais. O que aconteceu? Elas acreditaram que tinham bastante sucesso, que eram grandes, o paradigma mudou, o mercado mudou, elas não conseguiram fazer nada. O que faz um negócio? Primeiro você tem que ter dinheiro, não precisa ser seu, você pode até arrumar emprestado, mas você tem que começar com um dinheiro. O que você faz com esse dinheiro? Você produz alguma coisa, você gera algum produto, algum serviço, alguma coisa. E aí está terminado o negócio? Não, claro que não. Vamos supor que você vai fabricar uma máquina de desentortar banana. Você tem uma empresa? De jeito nenhum. Ninguém vai comprar. Então o negócio, a dinâmica do negócio não termina com o negócio em si. Termina com o comprador, que vai comprar, teoricamente, por um preço mais alto do que aquilo que você gastou. Vai sobrar alguma coisa, isso chama lucro. Uma empresa sem lucratividade, na minha opinião, é uma empresa antiética, porque você está usando o dinheiro indevidamente. Então a dinâmica é esta, você pega o dinheiro, faz alguma coisa, gera algum produto, algum serviço, alguma ideia, alguém compra isto por um preço maior do que você gastou, essa sobra é o lucro que vai manter o negócio. A visão do negócio não pode ser dinheiro, o dinheiro é consequência. Agora vamos entender esse negócio melhor. O que constitui uma empresa? As instalações? Mas se nós mudarmos as instalações, não continua sendo a empresa? Os produtos? E se nós mudarmos a linha de produto, não continua sendo a empresa? Os funcionários? E se você mandar todo mundo embora e contratar gente nova, não continua sendo a empresa? Opa, então nós temos um problema. A empresa não é constituída pelos funcionários, nem pelas instalações, nem pelos produtos. O que é uma empresa? Uma empresa é uma conversa que foi estabelecida pelo fundador e que se perpetua nos corredores. Não está escrito em lugar nenhum. Isso chama cultura empresarial. Então toda empresa tem a sua cultura. Do mesmo modo que nós temos gente neurótica, gente psicótica, gente compulsiva, gente altruística, nós temos as empresas. As empresas têm as características dos seres humanos. E essa conversa constitui a cultura empresarial. Todas as vezes que você brigar contra o mundo, eu aposto no mundo. Todas as vezes que você for contra uma cultura empresarial, você perde. O perdedor é você. Porque a cultura empresarial tende a se manter, tende a ficar no status quo. Então você, para modificar uma cultura empresarial, isso não ocorre da noite para o dia. Isso ocorre gradativamente. E numa empresa,
Hoje, mais do que nunca, vocês têm que estar constantemente fazendo o que nós chamamos de inovação empresarial. Os japoneses têm uma palavra chamada Kaizen, K-A-I-Z-E-N, significa melhora contínua. Hoje, melhor do que ontem e pior do que amanhã. Você tem que estar em constante inovação empresarial. Para você fazer isso, você como empresário, como executivo, como profissional, você tem que ter 3 características básicas. Primeiro, você tem que ter excelência, ou seja, você tem que fazer o melhor possível. Você tem que fazer igual o melhor dos competidores. Esse termo chama-se benchmarking, ou seja, você tem que fazer igual o melhor está fazendo na praça. Ninguém se propõe hoje em produzir um produto de segunda categoria, isso não existe. Então você tem que produzir o melhor que você pode produzir. O indivíduo hoje que diz a minha empresa é de alta qualidade, ele não está fazendo mais do que obrigação. Qualidade não é vantagem competitiva. Qualidade é condição sine qua non. Do contrário, você não merece nem entrar em campo para jogar. Excelência é condição sine qua non, não é vantagem competitiva. Mas ser só excelente não adianta nada. Você tem que ter inovação. Mas se você tiver excelência e inovação sem antecipação, também não adianta nada. Se você caminha, você tem que ver metros na sua frente, senão você bate. Se você dirige um carro, você tem que ver quarteirões na sua frente, senão você bate. Se você pilota um jato, você tem que ver milhas na sua frente, senão você bate. Você está pilotando um jato a 1000 km por hora, aparece um obstáculo a 500 metros, você já bateu. Quanto maior a velocidade que você se locomove, maior terá que ser a sua capacidade de antecipar. Quando você caminha, metros. Quando você dirige, quarteirões. Quando você pilota, milhas. Agora, como que você antecipa o futuro? Você não aprendeu na escola. O que é hoje impossível na minha vida profissional? Mas que se fosse possível, mudaria fundamentalmente o modo como eu vivo. Você fazendo essa pergunta, você permite ao seu cérebro responder. Você nunca pode obter a resposta certa com a pergunta errada. Então essa pergunta lhe permite, perguntando ao cérebro, o cérebro responde, lhe permite abrir novas perspectivas, lhe permite criar novos paradigmas. E com isso, aquilo que era impossível passa a ser possível, contanto que você saiba antecipar. Porque não é só olhando, não é com esses olhos que você identifica, não. Você pode ver, por exemplo, 3 empresas que são exatamente do mesmo tamanho. Você imagina, você pode ver 3 pessoas que são do mesmo tamanho. Você pode pegar uma criança, você pode pegar um pigmeu, você pode pegar um anão. Os 3 podem ser da mesma altura. A criança, ela vai crescer. O pigmeu, se ele crescer, ele cria um problema ecológico seríssimo. O lugar onde ele vive, o tamanho da cama dele, o tamanho da casa, não tem jeito. E o anão, ele tem uma estrutura genética alterada. Quer dizer, ele está numa sociedade onde todo mundo é maior e ele vive um problema. Então o que acontece? Se você pegar 3 empresas, elas também têm esse processo. Por exemplo, se você fabrica corda de violino, provavelmente o seu mercado não vai crescer muito, porque existe um mercado limitado para corda de violino. Então você não pode competir com uma outra empresa que está fabricando hambúrgueres, por exemplo, que vai vender muito mais do que corda de violino. Então isso tudo tem que ser levado em consideração quando você estrutura a sua empresa. E você tem que levar em consideração também que você tem que fornecer aquilo que o consumidor quer. Às vezes ele nem sabe o que quer. Eu conto a história de que uma vez um milionário, multimilionário nos Estados Unidos, ele estava assistindo televisão e ele percebeu que de cada 6 comerciais, 1 era sobre comida de cachorro. Como ele tinha todo o dinheiro do mundo, ele estava aposentado, ele disse, eu vou abrir uma fábrica de comida de cachorro. O que ele fez? Como ele tinha dinheiro, ele construiu a melhor fábrica que dinheiro poderia comprar. Ele fez tudo direitinho, ele contratou a melhor equipe de vendas, colocou a comida no mercado. Quando ele teve a primeira reunião anual com a empresa dele no Hotel 5 Estrelas, ele ficou sentado lá na última fileira durante 5 dias assistindo o pessoal falar. Depois de 5 dias, na hora do encerramento, ele como presidente e dono da empresa, ele tinha que encerrar. Ele foi lá para encerrar e disse, eu só não entendo uma coisa, eu estou sentado aqui há 5 dias escutando vocês. Eu cheguei à conclusão que nós temos a melhor fábrica, nós temos a melhor equipe de vendas, a melhor equipe de marketing. Eu só não entendo por que nós, com tudo isso, temos a menor fatia do mercado. E um funcionário bem humilde lá atrás levantou a mão e disse, eu sei por quê. Porque os cachorros não gostam da nossa comida. Se você vai fabricar comida para cachorro, a primeira coisa que você tem que checar é se o seu cachorro vai gostar da sua comida. Porque não adianta marketing, não adianta fábrica bonita, não adianta equipe de vendas, se você está oferecendo um produto que não satisfaz o cliente. O cliente tem que estar satisfeito. Você tem que estar oferecendo alguma coisa que acrescente algum valor.